Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Câmara cria comissão para acompanhar atendimento da Escola Especial Edmundo Burjato. Vereador Alex Sá pede reforço na segurança no Parque Manuel Manzano. No Jardim São Vítor, vereador Ralph ouve demandas de moradores. E com caso na Venezuela, Brasil reforça alerta para imunização contra a poliomielite. Se nós não tivermos elevadas coberturas vacinais, essa doença que já deixou de existir no nosso país há 29 anos pode voltar a acometer as nossas crianças. É agora no Câmara Notícias. A edição de sexta-feira da imprensa oficial do município trouxe a publicação do ato número 8 de 2018 da Presidência da Câmara, sobre a criação da comissão parlamentar que acompanhará o atendimento da Escola Especial Edmundo Campanha Burjato. A comissão, que fiscalizará as ações do Executivo, será presidida pelo vereador Rogério Santos e terá como membros Ana Paula Rossi, Lúcia da Saúde, Jair Assaf e Tinha de Ferreira. Em maio, um decreto da Prefeitura determinou que a gestão da escola especial, que fica no Jardim Cipava, ficará a cargo da Secretaria de Saúde, o que gerou preocupação entre pais de alunos e parlamentares quanto à manutenção do atendimento. Na edição do IOMO de sexta, também foi publicada a exoneração do secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento, Rafael Paes. O motivo da saída ainda não foi informado. Falando agora de cultura, quinta, a partir das 7 da noite, o Teatro Municipal Glória Giglio cedia uma mostra das atividades de dança que são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura. São várias modalidades, dentre elas dança de salão, dança do ventre e jazz. Quem quiser conferir, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Quem quer acompanhar os Jogos da Copa, mas não pretende fazer isso do sofá de casa, encontra uma programação especial no Sesc Osasco. Além de debates e atividades esportivas e temáticas durante todo o mês do evento, a unidade do Sesc foi equipada com um telão para exibição das partidas, tudo ambientado num clima de boteco. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. E o Parque Manuel Manzano, que fica no Conjunto dos Metalúrgicos, deve ganhar mais policiamento. Na sexta, o vereador Alex Sá encaminhou uma indicação à Secretaria de Segurança e Controle Urbano, a Secontru, para que seja reforçada a ronda policial no local, com o uso de carros e motos. O pedido atende a uma reivindicação dos moradores do entorno e frequentadores do parque. Em sua página no Facebook, o vereador Ralph mostrou uma visita que fez ao Jardim São Vítor. O parlamentar foi verificar o trabalho de limpeza de um córrego e conversou com uma moradora. Ralph irá solicitar a poda de árvores, placas de proibido jogar entulho, a retirada de uma ponte antiga e a reforma de uma quadra que fica na beira do córrego. O Brasil não registra nenhum caso de poliomielite há 29 anos, mas com o registro de um caso na Venezuela, o Ministério da Saúde está reforçando o alerta aos pais para que levem seus filhos aos postos de vacinação. A polio não tem tratamento específico e a forma mais eficaz de evitar a doença é a vacinação. As doses são dadas nos postos da rede municipal de saúde para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. Também é necessário que os pais levem as crianças aos postos para imunização em todas as campanhas nacionais. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a cobertura contra a doença está inferior à meta do Ministério. Hoje nós temos uma cobertura em nível nacional de 77%. Como eu havia colocado, muito baixa, uma vez que a nossa recomendação é de 95%. Mas se nós estratificarmos essa cobertura
para os municípios, nós ainda encontramos municípios com uma cobertura em torno de 50%. Ou seja, 50% das crianças daquele município não foram devidamente vacinados. E é exatamente esse o risco que nós corremos. Se nós não tivermos elevadas coberturas vacinais, essa doença que já deixou de existir no nosso país há 29 anos pode voltar a acometer as nossas crianças. A polio atinge com maior frequência crianças menores de 4 anos. Os sintomas são muito semelhantes aos das doenças virais, como gripe, com febre e dor de garganta. Em alguns casos, o paciente apresenta também náusea, vômito, constipação, dor abdominal e, raramente, diarreia. A forma paralítica da doença pode causar sequelas permanentes nas pernas, com perda da força muscular e dos reflexos. Além das dificuldades para andar, a polio provoca insuficiência respiratória e, em alguns casos mais graves, pode levar à morte. É uma doença muito grave e que, felizmente, graças à ação de vacinação no nosso país, com elevadas coberturas vacinais, ela já não existe há 29 anos. E é isso que nós queremos, fazer com que as nossas crianças do presente não tenham a doença que aconteceu no passado. Para evitar que o pequeno Antônio pegue alguma doença grave, a bancária Isabela não esquece de manter a vacinação em dia. A gente tenta sempre seguir o calendário bem direitinho para não ter problema, na saúde dele. Ações de fiscalização e a criação de leis como a proibição de fumar em lugares fechados fizeram com que o número de fumantes caísse drasticamente no país nos últimos anos. Confira na reportagem da TV NBR. Ações de conscientização e a criação de leis, como as que proíbem fumar em locais fechados e regulam a publicidade, fizeram com que o número de fumantes caísse nos últimos anos. Novos dados do Ministério da Saúde mostram que em 1990, quase 30% da população brasileira fumava. Em 2017, 10%. Curitiba, São Paulo e Porto Alegre são as capitais em que as pessoas mais fumam. Já Salvador foi a capital com menor prevalência de fumantes. Se somados os gastos em campanhas, tratamentos e previdência, o cigarro custa para o governo quase 40 bilhões de reais por ano. Essa desconstrução também do cigarro como coisa boa, isso vem junto com esse processo mesmo de restrição do uso do cigarro e dos lugares, de fumantes, tá? E, recentemente, um impacto importante foi causado pelo aumento do preço do cigarro. Isso fez cair o consumo de cigarro nesse grupo, especialmente, que é o de menor poder aquisitivo, e também fez cair o consumo entre aqueles que a gente chama de grandes fumantes. Aquele que fuma mais de 20 cigarros por dia. A Marildo faz parte das estatísticas. Depois de 35 anos acendendo cigarros, decidiu que não queria mais ser fumante. Procurou ajuda e há um ano não coloca um cigarro na boca. Alguns amigos pararam de fumar e eu falei, por que eu também não posso parar de fumar? Tá na hora de parar de fumar, Já deu o que tinha que dar. E para parar de fumar, o Amarildo encontrou ajuda neste grupo no Distrito Federal. Aqui o tratamento conta com terapia e medicamentos como adesivo de nicotina e é todo feito pelo SUS. Grupos como esse estão espalhados em postos de saúde de todo o país. Sheila é coordenadora aqui há 4 anos e garante que consegue bons resultados não só com os pacientes que param de fumar, mas também na chamada redução de danos, ou seja, com aqueles que diminuem o consumo de cigarros. Ela explica que, com a ajuda, parar de fumar fica mais fácil. O grupo oferece o suporte nessa parte de adesivos, de medicação, o suporte médico e o suporte do enfermeiro também. Sozinho é muito difícil. Algumas pessoas conseguem, mas é a grande minoria, a grande maioria consegue com a ajuda do outro, de um grupo de apoio que o ajude a passar por isso. A pessoa, primeiro, ela tem que saber que ela quer parar de fumar, porque se ela não tomar essa decisão, ela não vai parar de fumar. Eu posso dizer que é bem melhor ser um cigarro. E veja depois do intervalo no Câmara Notícias. Mesmo com o rigor da lei seca, 7% dos brasileiros admitem que ainda bebem antes de dirigir. O motorista pego no bafômetro pode levar multa gravíssima de quase R$3.000. O carro é apreendido e ele perde o direito de dirigir por 12 meses. E cientistas da Fiocruz criam forma rápida e barata para identificar vírus da dengue.
Baseada num método simples, a nova tecnologia utiliza apenas um equipamento de raios infravermelhos, capaz de baratear em até 116 vezes o monitoramento da circulação de vírus. É bem rápido, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Neste mês, a Lei Seca completa 10 anos. Cerca de 41 mil mortes foram evitadas no país nesse período, segundo uma pesquisa da Escola Nacional de Seguros. Ainda assim, um levantamento do Ministério da Saúde mostra que 7% dos brasileiros nas capitais admitem que dirigem depois de beber. Quem dirige depois de beber tem sempre uma justificativa. O cara sempre acha que ele tá apto a dirigir, entendeu? Algumas dessas desculpas estão sendo apresentadas pelo Detran. Nesta, um homem de 25 anos diz que ficou abalado com o fim do noivado. Não importa a justificativa, beber e dirigir é crime. A Lei Seca completa neste mês de junho 10 anos. Ao longo desse período, houve mudanças e ela se tornou mais rigorosa. O motorista pego no bafômetro pode levar multa gravíssima de quase R$ 3.000. O carro é apreendido e ele perde o direito de dirigir por 12 meses. E se o nível de álcool estiver acima de 0,34 miligramas por litro, há risco de ser preso de 6 meses a 1 ano. Para o presidente da Comissão de Direito Viário, falta mais rigor no cumprimento da lei. Todo mundo sabe que ela existe, mas deixa de respeitar na medida em que ele tem certeza que não vai ser pego. Existem aplicativos que avisam onde essas blitzes acontecem. Na última segunda-feira, um ciclista de 15 anos morreu atropelado por um motorista bêbado em São Paulo. Alexandre Caetano de Araújo está preso preventivamente por homicídio culposo. Os últimos dados do Ministério da Saúde apontam que 37 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no Brasil em 2016. Mesmo assim, quase 7% da população das capitais admite dirigir depois de beber, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, você vai deprimir funções importantes como reflexos, como coordenação motora. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra a relação entre o aumento do trabalho informal e a queda da produtividade no país durante a crise econômica. 226.500 lojas a menos no Brasil. Esse foi o saldo da crise econômica entre 2015 e 2017. Nesse edifício comercial no centro do Rio, o valor do condomínio foi reduzido. Mesmo assim, os lojistas enfrentaram dificuldades. De uma maneira geral, o comércio foi muito abatido com tudo que vem acontecendo. Diminuiu o consumo, aliado aos altos impostos. Uma das consequências do prejuízo no comércio é o aumento do desemprego. Muitas vezes, o mercado informal é a saída para quem ficou sem trabalho. O setor informal vem registrando crescimento em todas as regiões do país. Ana trocou a formalidade pela informalidade. Ela era representante comercial e agora trabalha nesta barraca. A gente trabalhando assim com feira, a gente não tem despesa que um lojista tem, né? O problema é que na informalidade o trabalhador não tem garantias. O rendimento quase sempre é menor e o recolhimento de impostos diminui ou até nem existe. O conjunto de todos esses fatores acaba provocando um impacto negativo na economia do país.
Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o aumento da informalidade provocou uma queda de 3,6% no índice de produtividade no trabalho. Para esse pesquisador, não se pode culpar os trabalhadores do setor informal, porque, na verdade, eles são vítimas da crise. Existem pessoas que trabalham na informalidade, que vendem um produto na calçada, na frente de uma loja, ela prejudica aquela loja que tem que pagar todo um custo para ser formal. Então existe esse problema, ou seja, cria um problema? Sim, cria. Mas o problema em si não é a informalidade, é o que faz diversas pessoas optarem por trabalharem à margem da lei. Em geral, as pessoas fazem isso porque aumentam o seu rendimento. Para o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, apesar da informalidade não ser uma situação ideal, é melhor produzir e ganhar menos do que não gerar nenhum tipo de renda. A tendência é que a economia ganhando tração, ganhando mais força, a participação da informalidade na geração de vagas diminua daqui para frente. Cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, desenvolveram uma tecnologia moderna que vai ajudar a identificar de forma mais rápida e barata a presença do vírus da dengue, zika e chikungunya em mosquitos Aedes aegypti. A nova aposta dos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz para detectar a presença de vírus da dengue, zika e chikungunya em mosquitos Aedes aegypti dispensa o uso de reagentes importados. Baseada num método simples, a nova tecnologia utiliza apenas um equipamento de raios infravermelhos, capaz de baratear em até 116 vezes o monitoramento da circulação de vírus. O barateamento do uso dessa nova estratégia, ele acontece devido à não necessidade de compra, né? Não é mais necessário comprar esse material que é caro, que muitas vezes é importado, então não tem mais necessidade da compra desse material, então, portanto, se torna um método mais barato. O pesquisador da Fiocruz também destacou que com a nova tecnologia, o controle da presença de mosquitos infectados em uma determinada região será mais rápido e efetivo. Trazendo essa informação, esse mosquito para o laboratório e vendo se ele está ou não infectado, o próximo passo seria retornar com essa informação de maneira muito rápida para o município ou para o estado que está ajudando, que está apoiando o projeto, e eles podem fazer intensificação do controle ao redor da casa onde esse mosquito infectado foi coletado. A nova técnica está em fase de testes finais. O que a gente sabe hoje é que o infravermelho consegue detectar a presença do vírus Zika em mosquitos infectados em laboratório. E agora a gente está indo para o passo seguinte, que seria verificar se a gente consegue ter um resultado tão bom quanto o de Zika para outros vírus, e em especial para dengue e para chikungunya. Você já pensou em parar de comer carne? Essa é uma tendência para muitos brasileiros. Em Curitiba, por exemplo, o número de vegetarianos dobrou nos últimos 5 anos. E com isso também surge uma nova oportunidade de negócios. Luan cresceu em uma família vegetariana e até hoje segue os hábitos alimentares dos pais. Nunca sentiu falta de comer carne e nem encontra dificuldades para comer fora. A gente vê até hamburguerias, por exemplo, que tem pratos, hambúrgueres vegetarianos e eu acho que dá a opção para as pessoas, né, ficarem tranquilas. Betina, a mãe de Luan, é vegetariana há 25 anos. Em casa, eles consomem leite e ovos, mas evitam carne. Primeiramente foi uma questão ideológica, né, de respeito à natureza, aos animais, e também porque ao longo do tempo a gente foi percebendo que a gente se sentia muito melhor, mais saudável, com mais energia. Ela conta que hoje é muito mais fácil manter este estilo de vida do que há alguns anos. A gente tem opções orgânicas, com uma variedade muito grande, é bem mais fácil. São mais opções porque são mais clientes. Uma pesquisa do Ibope mostrou que em Curitiba, 16% da população se declara vegetariana. Este número corresponde a um aumento de 100% nos últimos 5 anos. A Caroline percebeu o aumento. Ela abriu um empório vegano em 2013 e a procura foi tão grande que o espaço foi transformado em restaurante. Na dieta vegana não entra nenhum produto de origem animal. A gente tem hambúrgueres, tem churrasco, tem cachorro-quente, enfim, tudo que as pessoas falam que, ai meu Deus, mas eu não vou mais comer quando estou na vegano, né, ou vegetariano, não, vai sim. Cristiano resolveu adotar o veganismo há 1 ano e meio e não encontrou dificuldades na adaptação. Eu acho bem fácil comer, na verdade. As pessoas normalmente acham que é difícil, mas mesmo nos restaurantes normais, você sempre tem alguma opção
De acordo com o Sebrae, 2.000 brasileiros se convertem ao vegetarianismo toda semana. O setor oferece oportunidades não apenas na gastronomia, mas também na comercialização de cosméticos e roupas. Ele busca produtos estéticos, produtos de cosméticos que não tenha nada a ver com o animal. Vale a pena as empresas se prepararem e se cuidarem para poder atender esse estilo de vida que está aí. E a seguir, Rio pode virar primeira capital a proibir o uso de canudinhos de plástico. Uma lei aprovada na Câmara dos Vereadores prevê que ele não poderá mais ser feito de plástico. Terá que ser produzido com outro material, como papel, por exemplo. E uma tradição que resiste à tecnologia: acompanhar jogos de futebol pelo rádio. Em casa eu só ouço pelo rádio. Aí eu não vejo no celular nem nada, só no rádio, na Rádio Nacional, e escuto meu futebol tranquilo. Não perca, é só um instante. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O governo federal pretende enviar em breve ao Congresso Nacional uma MP para desenvolvimento de incentivos ao setor automotivo nacional. O programa deve trazer incentivo à produção e venda de carros elétricos e IPI menor para veículos com maior eficiência energética e menor emissão de gases poluentes. A nova política já vem sendo discutida há mais de um ano. O objetivo é definir regras para o setor de automóveis e permitir investimentos em longo prazo. Uma das novidades causa impacto no meio ambiente. É a proposta de redução de 25% para 7% na alíquota de importação de carros ecológicos. Hoje, 1/4 do preço de um carro elétrico vem do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Um grupo de trabalho do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços vem estudando a eletromobilidade e deve lançar até o fim deste ano um plano nacional para a área. Vai trazer propostas para orientar a tomada de decisão do governo brasileiro no sentido do incentivo a essas novas tecnologias. Não apenas veículos elétricos puros, mas também veículos híbridos. Essa discussão envolve diversos atores da indústria, da academia e do governo federal, que estão pensando juntos quais são as oportunidades de inserção dessas tecnologias no Brasil. No início de 2018, a Itaipu Binacional e a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, firmaram uma parceria para a instalação de postos de abastecimento no estado para veículos elétricos. O primeiro eletroposto foi inaugurado no dia 27 de março, em Curitiba. A ideia da empresa é fazer essa eletrovia, permitindo que o usuário se desloque a grandes distâncias, no caso de Paranaguá até Foz do Iguaçu, tendo diversas estações para fazer essa recarga do seu veículo elétrico, uma modalidade de carga rápida. O Senado também discute medidas que estimulam o uso de veículos movidos à eletricidade. Uma delas está sob a análise da Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto do senador Ciro Nogueira, que proíbe a venda no Brasil de automóveis que usam gasolina ou diesel a partir de 2030 e a circulação de qualquer veículo desse tipo a partir de 2040. Isso é uma tendência mundial, as pessoas estão acompanhando a indústria, procurando outras alternativas. Nós temos aqui como uma indústria que é importantíssima, que é a indústria do etanol, que vai estar preservada, e eu espero que a gente possa, no prazo de 12 anos, se adequar para encerrar esse ciclo dos carros movidos a diesel e a gasolina no nosso país. Há cerca de 1 ano e meio, o arquiteto Rogério Makiewicz investiu R$ 160 mil em um carro elétrico.
Um carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. A gente precisa, de imediato, abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Rogério afirma que já deixou de emitir mais de 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Mas o Greenpeace levanta outra questão, que não seria resolvida só com a restrição do uso de veículos movidos a combustíveis fósseis. É necessário que políticas públicas visem o transporte público, o transporte não motorizado, como principal pilar para a melhoria da mobilidade urbana. E isso que seja dentro de políticas aí também que trabalhem habitação e trabalho de uma forma a evitar muitas pessoas se deslocando diariamente por mais de 2 horas para ir de casa ao trabalho e do trabalho para casa. O Rio de Janeiro pode se tornar a primeira capital brasileira a banir o uso dos canudinhos de plástico. O motivo é o dano causado ao meio ambiente. Os canudinhos levam cerca de 500 anos para se decompor na natureza. Ele está presente em bares e quiosques. O canudinho de plástico quase sempre acompanha as bebidas. Ele fica pouco tempo na boca e muitas vezes uma jogada no lixo e se transforma em um grande problema para o meio ambiente. O dono desse quiosque na praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, reconhece que o canudo de plástico não deveria existir. Todo mundo descarta o canudo em qualquer lugar e a sua capinha também de plástico, que acaba indo, por exemplo, para o mar, na beira da praia, acaba indo para o mar. Agora, o canudinho tradicional, como esse aqui, está com os dias contados no Rio de Janeiro. Uma lei aprovada na Câmara dos Vereadores prevê que ele não poderá mais ser feito de plástico. Terá que ser produzido com outro material, como papel, por exemplo. O estabelecimento comercial que não retirar o canudinho de plástico pode ser multado em R$ 3.000. Para entrar em vigor, a lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella. O projeto, votado na Câmara dos Vereadores do Rio, recebeu o apoio de um abaixo-assinado elaborado pela organização não governamental Meu Rio. Cerca de 15 mil pessoas assinaram a proposta, todos com o mesmo objetivo: reduzir a poluição provocada pelo plástico. A ideia é repensar não só o uso, mas a produção também de todo o material plástico produzido em larga escala. Ver os jogos da Copa pela TV garante imagens em alta resolução, replays e detalhes inesquecíveis. Mas ainda tem gente que não abre mão de sentir a emoção das partidas, como nos velhos tempos, pelas ondas do rádio. Rádio e futebol. Junte essas duas grandes invenções da humanidade e você terá uma audiência fiel em qualquer dia do ano. E muita gente compareceu por aqui, teve também o pessoal com dança típica fazendo a festa. É um costume que eu tenho, desde menino, desde que eu morava na roça, eu acompanhava o futebol em rádio, então até hoje principalmente meio de semana, eu estou no meu trabalho, estou trabalhando e curtindo os jogos no meu radinho do carro. Quando não estou em casa, eu só ouço pelo rádio. Aí eu não vejo no celular nem nada, só no rádio, na Rádio Nacional, e escuto meu futebol tranquilo. Em tempos de TV a cabo, internet e smartphone, tem gente que não abre mão de ouvir uma partida de futebol pelo bom e velho rádio. Não precisa de Wi-Fi, pega em qualquer lugar e a bateria não te deixa na mão. Seu Luciano descobriu a paixão pelo rádio aos 9 anos de idade. Eu assistia a Jerônimo Herói do Sertão e assistia as novelinhas de 6 horas da tarde. Mas foi depois de acompanhar a Copa de 58 que seu Luciano se apaixonou de vez pelo rádio. Ele tem 2 em casa, um ligado na tomada e o outro inseparável, a pilha. Na televisão é bom também, mas na televisão já sabe quase mais ou menos o que vai acontecer. E no rádio a gente fica naquela emoção, vai acontecer, não vai. Aí a gente pensa que nosso time vai perder, uma hora faz um gol. Eu gosto de assistir na TV e no rádio, os dois juntos, um completa o outro. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.